Oi pessoal, eu sou a Carla do blog Expedição Andando Por Aí e todas as quintas-feiras a gente publica aqui nesse canal o Histórias que Passei Andando Por Aí, que é um compilado dos últimos 10 anos de alguma história engraçada ou interessante que a gente viveu pelo Brasil e pela América do Sul. O vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre algumas placas que eu fotografei nesses últimos anos e que eu achei engraçado e achei que seria interessante comentar com vocês. Bora lá pro vídeo de hoje? A primeira placa que eu vou falar é uma placa que tinha na entrada do Vale da Lua, que fica na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E é um local maravilhoso, com pedras arredondadas que foram esculpidas pela força da água do rio e formou um local muito bonito, muito fotogênico, com formações rochosas bem interessantes e que a contemplação vale muito a pena. Também há um local de banho e é bem desse local que eu vou falar. Assim que você entra dentro do local, que é uma propriedade particular, a gente foi para lá em fevereiro de 2012, eu não sei se essa placa ainda está lá, mas a ver essa placa que você está vendo agora, não é permitido tomar banho nu. Agradecemos. Então eu achei muito engraçado, porque se chegou ao ponto do proprietário ter que colocar uma placa dizendo que não é permitido tomar banho nu, imagino que o pessoal não fazia por ali, né? Mas no meu grupo que foi, ninguém tomou banho nu, a gente respeitou a placa. Como eu falei, a gente foi em 2012, eu não sei se hoje ainda essa placa tá lá. Se você foi pra lá nos últimos anos, conta aqui embaixo nos comentários se essa placa ainda existe. E se existir, eu vou dar muita risada, porque é inusitado, né? Ter uma placa dessa em algum local de banho, público ou privado, a gente acaba rindo da situação. A segunda placa, ela tem os mesmos termos. Eu tirei ela em Pucón, nas termas Los Pozones, que fica lá no sul do Chile. Foi em janeiro de 2012, a gente foi para essas termas, depois de uma caminhada, de um dia de caminhada, e nessa placa dizia assim: por respeito à nossa empresa e a você, está estritamente proibido tener sexo dentro e fora de Los Pozones. Gente, se o proprietário, o local também é um local particular, né? Se paga para entrar. Para o proprietário colocar uma placa dessa na entrada, que é proibido fazer sexo dentro e fora d'água, eu fico imaginando que tipo de pessoas frequentavam aquele lugar que acabavam transando ali. E o local não é de nudismo, é de biquíni, de maiô, roupa de banho. Eu fiquei impressionada, tanto é que quando a gente chegou e viu essa placa, a gente se olhou, meu pai estava junto, eu olhei pro meu pai e falei: meu Deus, o que a gente vai encontrar aí dentro, né? Mas é um aviso que se tem ali, alguém fazia alguma coisa ilícita e por isso que tiveram que pôr essa placa. O local é lindo, as piscinas são muito gostosas, a água é uma delícia, mas poxa, é um local familiar. Pelo menos no dia que eu fui tinha bastante famílias, já que era um domingo, mas eu acredito que quando vá muito jovem, sabe Deus o que pode acontecer. E também tem lá, né, proibido álcool, drogas, né? Puxa, você chega no local de ambiente familiar e lê logo na entrada uma placa dessa, desanima um pouco, né? Elementos cortopulsantes, né, como botejas, copos de vidro, garrafas de vidro, portar armas de fogo. Poxa, não vou nem discutir isso, né? Arrancar ou roubar plantas e árvores deste recinto. Aí tudo bem, né? Mas, poxa, portar armas de fogo, não fazer sexo e não usar drogas, eu acho que dá um pouco de susto, né? Principalmente se você for um pai de família e tá levando crianças para esse lugar. Então, fiquei com um pouquinho de medo, mas foi tudo tranquilo. No dia que a gente foi, o ambiente estava bem familiar. A terceira placa, ela também é bem engraçada. A gente tirou ela na porta de uma escola. E não sei se era escola ou se era um local recreativo, e a gente estava em Coyhaique, deixa eu ver se é assim que fala, Coyhaique, isso. A gente estava em Coyhaique, eu nunca sei falar direito esse nome. Então, a gente estava no sul do Chile, fazendo a carretera austral. Isso foi em janeiro de 2010, foi uma das primeiras viagens que a gente postou aqui no blog.
que a gente postou lá no blog, Expedição Andando Por Aí. Então a gente fez a Carretera Austral, uma viagem incrível. A gente saiu de Porto Varas, a gente saiu de Bariloche, entramos na Carretera Austral por Futaleufú, fomos até Chaitén, a cidade fantasma, hoje já está recuperada devido às cinzas do vulcão que tinha entrado em erupção em 2008. Vou fazer um vídeo sobre essa viagem que é muito legal, as fotos são muito emocionantes, e por algumas fotos dos dias de hoje, que está totalmente recuperada a cidade também, 12 anos depois, né? Mas na descida de Chaitén, a gente não chegou a ir até a Vila Orrijas, que seria o ponto final da Carretera Austral. A gente saiu antes, mas foi uma viagem incrível. A gente estava com um carro alugado, uma Kangoo, e aconteceram muitas coisas legais. Estava eu, o Hélio e meu pai nessa viagem, foi muito legal essa viagem. E quando a gente estava em Coyhaique, a gente estava passeando pela cidade e a gente encontrou essa placa. Essa aí, ó. Campeonato de Cueca Regional Aberto. Categorias Padres e Hijos. Aliança Matrimonial. Lugar Cine Coyhaique. Data 13 de janeiro. Horas 19 e ainda pagava, né? Então é o campeonato de cueca. A gente deu muita risada quando a gente leu. Precisamos até procurar na internet o que significa cueca, né, lá pra eles. E ali embaixo diz assim, ó: delegados de cueca de La Patagônia. Delegados de cueca. Bom, a gente morreu de rir na hora, mas depois eu procurei na internet o que significa cueca lá pra eles, e é quadrilha, gente. Quadrilha tipo de São João que a gente tem aqui, lá se chama cueca. Eu não achei no Google Tradutor o que é cueca, mas eu lembro que na época era uma quadrilha, como se fosse dança, né? Uma dancinha entre pais, filhos, esposa e esposo. E do jeito que ficou a plaquinha, ficou muito engraçado. E a última placa de hoje fala sobre uma trilha que a gente fez no Piauí, na Serra da Capivara. A gente fez em outubro de 2017, e a trilha mais longa que a gente fez lá foi a trilha Umbu, e que tinha uma boa caminhada debaixo daquele sol escaldante, impossível de beber água fresca em qualquer momento, né? A água toda quente, o local é maravilhoso, principalmente nessa época das secas. As inscrições nas pedras feitas pelo homem da pré-história também muito ricas. Acho que é o melhor sítio arqueológico do Brasil, super bem conservado, um dos parques nacionais mais organizados que a gente conheceu, né? E a trilha Umbu, ela tinha 150 metros de desnível e em escada de ferro, tipo marinheiro. E subimos de boa. E quando a gente chegou lá em cima, a vista maravilhosa, mas o que eu achei engraçado é que lá em cima, depois que você subiu todo aquele desnível, tinha a placa assim: pessoas cardíacas que sofrem de vertigem e estão fora de forma física não devem seguir por essa trilha. Mas a gente já tinha subido a trilha, a placa estava lá em cima. Eles deveriam ter colocado essa placa lá embaixo, né? Então você vai subir a trilha, você vê a placa, assim, ó, melhor, eu não tenho um coração muito bom, não vou subir. Mas não, a placa estava só lá em cima. Eu acredito que a placa de baixo alguém arrancou ou tinha sido destruída, mas a placa só estava lá em cima e eu achei engraçado. Ter uma placa só depois que você já subiu a trilha, né? Até fiquei pensando assim: será que o caminho mais frequente é subir ou descer? Aí o guia me explicou que 90% das pessoas que fazem essa trilha fazem ela descendo. A gente que estava subindo, eu falei, menos mal. Mas mesmo assim, né, tinha que ter uma placa em cima e embaixo, já que há os dois sentidos da trilha e não só descendo. Pode-se subir também, então teria que ter uma placa dessa lá embaixo. Mas essa trilha, ela não pode ser feita, acho que sem guia, se eu não me engano, então por isso que tranquilo, né? O guia sabe quem ele tá levando, se vai aguentar ou não. Tem muito mais placa, tem uma placa que eu não achei. Era a placa do tsunami, que fica também lá em Pucón, na praia de Pucón, né? Uma rota de fuga
caso tenha uma tsunami. Eu procurei nos meus arquivos, eu não achei. Também é uma placa bem assustadora, mostra uma pessoinha, o tamanho da onda e a rota de fuga que ela tem que fazer. E são placas que deixam a gente um pouco impressionados, né? Ainda mais se a gente está num local desconhecido, que não sabe direito como funcionam as coisas. E as placas que eu separei para o vídeo de hoje foram essas. Espero que você tenha se divertido um pouco. Se você sabe o que é cueca em espanhol, por favor, escreva aqui embaixo, porque eu dei uma procuradinha no Google, não achei, mas eu lembro que na época era quadrilha mesmo, quadrilha de dança, né? Todas as quintas-feiras tem mais histórias. Inscreva-se no canal e em breve voltarão os vídeos de trilhas pelo Brasil e América do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até! Tchau, tchau!